Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, beleza? Vamos começar agora a parte 2.2, que nós vamos começar a falar sobre limites de função. Podem ficar tranquilos, tá? Eu não tive nenhuma crise epilética e também não apanhei na rua. Meu cabelo só é bagunçado porque eu tenho preguiça de ficar arrumando ele, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pelo menos assim eu chamo a atenção que vocês ficam com dó de mim, assim, fala, tadinho, ele é torto, né? Os cabelos tudo torto. Vamos lá. Antes de nós começarmos a falar sobre limites de função, eu quero só fazer esse videozinho rápido para nós lembrarmos sobre continuidades de função, tá? Porque existem funções que elas são contínuas ou não. Então, por exemplo, vamos imaginar uma função, né? Dado que sejam todos os números reais, todos os exemplos eu vou usar de números reais, tá bom? A não ser que eu explicite alguma outra coisa. Então, por exemplo, vamos dizer que essa função, a função de f de x, ou qualquer outro nome, seja lá qual nome que você coloque na bendita da função, seja uma função constante, x, 2x, 3x, tanto faz. Ela é uma função x, ela simplesmente vai ser uma função linear, né? Então o resultado dela nada mais é que x, 2x vai ser o dobro, tanto faz, tá? De qualquer jeito ela é constante. Então assim, a não ser que nós tenhamos qualquer limitação dessa função, independente com o número que nós coloquemos, seja número real, imaginário, seja lá qual for, o y vai ser a representação deste número, porque não temos nenhuma limitação nele. Então, por exemplo, se eu fizer aqui f de 2, vai ser 2. Se eu fizer aqui f de raiz de 3i, por exemplo, né, que é número imaginário, vai ser raiz de 3i. Já era, tá? É isso aí, se existir raiz de 3i ou não, vai ser esse bendito desse número. Ok? Independente do número que coloquemos, ele vai ser contínuo. Se fizermos um gráfico dele, um gráfico bem simples, é isso. Ele simplesmente vai passar ali no eixo zero, vai passar ali no zero, aqui é o y, né? Aqui é o x, e ele vai ser simplesmente linear. Às vezes é vezes 2, ele vai ser um pouco mais inclinado, vai ter uma inclinação maior, uma inclinação menor, né, dependendo do múltiplo ao qual você coloca dentro desse x, mas ainda assim ele é um múltiplo, ele ainda assim ele é contínuo, ele não tem nenhuma parte aqui que seja interrompida, tá? Assim como, por exemplo, se eu fizer uma função, um polinômio de algum grau maior, um bem simples, x ao quadrado, a única limitação que ele vai ter é que a imagem dele só vai ser de números positivos, né? Então, se eu fizer aqui o gráfico, a imagem dele vai ser assim, né? Um pouco mais embaixo, mas vai ser assim, tá? Não tão inclinado, isso, não tão feio, né? Mas é mais ou menos isso. A única limitação dele vai ser essa, mas nenhum outro número que você coloque aqui vai impedir dessa função funcionar. Agora, se eu tiver uma função, por exemplo, uma função racional, sei lá, o inverso de algum número, igual a 1 sobre x, por exemplo, essa função aqui ela não é definida, então ela não tem uma definição quando x for igual a zero. Então, vamos dizer que se eu colocar, por exemplo, um número positivo, né, se eu for colocar números positivos, principalmente quando eles estão longe de ser perto de zero, né, então eu vou ter estes benditos desses números aqui, né, e aqui ele tende ao infinito. E aqui é a mesma coisa, que ele tende ao infinito negativo também. Tá bom? É exatamente isso, né? Ou a mesma coisa que eu tivesse feito, por exemplo, a 1 sobre o x menos 1, por exemplo. Que é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Então ele sempre vai tender ao infinito quando estiver chegando perto do zero, né? Seja do positivo, seja do lado negativo. Ok? Só que assim, quando ele chega a zero, ele é indefinido. Porque se eu dividir qualquer número por zero, não existe. Além de você ter a limitação dele estar se aproximando do infinito, aqui quando, por exemplo, se eu fizer 1 sobre 0,001, por exemplo, né, ele vai ser um número muito grande, porque isso daqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 1000. Né, ele vai ser um número muito grande, conforme for, sei lá, 0,1, 0,1 e assim infinitamente, mesmo que eu vá me aproximando do zero, ele tende ao infinito positivo, ou infinito negativo, dependendo do que você estiver colocando, né? Mas
Veja que ainda não estamos tratando sobre definição de limite, estamos tratando simplesmente só sobre definições de função. Existem situações nas quais as funções não funcionam em determinados pontos. Aqui, por exemplo, numa função inversa, quando tende a zero, ele beira o infinito, quando chega no zero, ele não é definido, tá? Porque não tem como você dividir isso daqui por zero, tá? Às vezes existem funções, tanto programadas, né, no computador, ou, por exemplo, aqui até mesmo no que a gente está escrevendo, que elas têm condicional. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui f de x que seja x se x for maior que zero, né? Se x for, vou colocar melhor, se x for diferente de zero, e vou colocar que seja 17 se x igual a zero. Por quê? Porque eu quero. Então, se nós fôssemos fazer um gráfico, por exemplo, né, ficaria aqui, ele teria mais ou menos isso. Aí, quando chegasse aqui no meio, ele interromperia, ele iria até o 17 e logo depois disso ele seguiria o caminho dele. Quando chegasse no zero, né, mesmo que você fosse aproximando, ele tendesse a zero, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aproximando é 0,1, 0,001, 0,0001 ou 0,9, 0,9 ou 0,9 não, menos 0,9, menos 0,9, menos não, né? Se estivesse aproximando do zero, é menos 0,1, porra. Aí se for se aproximar também é 0,1, tá certo? É o positivo e o negativo, tô confundindo aqui, foi mal. Então assim, conforme ele vai se aproximando do zero, tanto da direita quanto da esquerda, ele vai tendendo a zero. Mas a função em si, como ela não está definida, ela está definida de uma forma diferente em zero. O comportamento dela vai ser um 17, nessa função aqui ao qual acabamos de definir, tá bom? Espero que vocês entendam este conceito, que é a questão de o conceito de continuidade da função e definição da função também. Existem funções que elas têm uma certa continuidade, existem funções que elas não estão definidas em determinados pontos, ou às vezes você tem uma tendência ao infinito, como por exemplo na função inversa que a gente fez ali do 1 sobre x. Ok? Espero que vocês entendam esta parte, espero que vocês tenham compreendido essa parte, porque essa parte é muito importante agora que nós vamos começar a falar sobre limites. Ok? Entendam sobre a definição, entendam sobre isso. Tá? Espero que esteja bem explicado. No próximo vídeo aí a gente finalmente vai começar a falar sobre limites de verdade. Beleza, meus queridos? Espero que vocês estejam gostando do curso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Né? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E caso você queira, assine, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos, que pelo menos por enquanto, eu já fiz alguns vídeos de programação aqui com o cálculo. E vou continuar programando mais coisas, tá? Caso você veja um Mzinho na playlist, no começo do vídeo, esse vídeo é só para mim. Beleza, meus queridos e queridas? Beijos na bunda de vocês e até mais.